Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. O nosso canal se dedica basicamente a itens de colecionador, né? A questionar, a apresentar alguns itens, algumas novidades, fazer uma avaliação, né? Apresentar inicialmente, depois fazer uma avaliação no vídeo seguinte. Isso aí realmente é fundamental. Mas existem alguns temas que nós temos abordado também, que eu até brinco que é o editorial do canal Coisa de Colecionador, e que a gente tem que colocar em discussão, em debate, da maneira mais democrática do mundo, de maior liberdade do mundo, porque todos nós, pelo menos, ainda temos direito à opinião. Não é verdade? Eu espero continuar, pelo menos até morrer, que a humanidade permita que cada um de nós tenha uma opinião diferente do outro, cada um goste de uma coisa diferente do outro, ou não goste de alguma coisa diferente do outro. Isso é fundamental, tá? Então, todos esses debates que eu tenho gravado, alguns editoriais falando, eu acho fundamentais, tá? Acho muito importante mesmo. E recentemente saiu uma declaração que causa um certo espanto, um certo, sei lá, até um certo constrangimento para quem acompanha o universo de quadrinhos de super-heróis, que é um recorte, né, bem menor nesse grande universo da grande cultura e da literatura e dos quadrinhos e, finalmente, dos quadrinhos de super-herói. Um diretor, um presidente, não importa o título dele, um sujeito importante da DC Comics declarou publicamente que o mangá domina o mercado dos quadrinhos de uma forma geral por alguns motivos que me parecem completamente absurdos, estapafúrdios e meramente uma desculpa para um enviesamento do universo de quadrinhos de super-heróis, né, da DC Comics, da Marvel também, a mesma coisa, as duas sofrem do mesmo mal, da mesma doença. E aí fica essa desculpa, não, estamos perdendo o mercado para os mangás, porque os mangás abordam temas mais diversos, não tratam só de super-heróis. Isso é uma grande limitação, é uma impossibilidade, é um engessamento, uma algema no universo dos super-heróis. Tá? Um argumento que ele usou basicamente foi esse, que o mangá tem muito mais liberdade de expressão do que os quadrinhos de super-heróis. Aí eu tenho que deixar aqui, logicamente, o meu recado para o diretor, presidente, CEO, sei lá o que, da DC Comics, que falou essa grande bobagem. Não é nada disso, não é nada disso. Não é nada. O que está faltando no universo dos super-heróis, e está faltando mesmo, é competência, é talento, é dedicação e é liberdade. Liberdade para os autores, para os artistas. A DC Comics e a Marvel Comics é que impuseram um engessamento, algemas para os seus talentos. Porque a Marvel Comics e a DC Comics ainda têm alguns grandes talentos, com certeza tem. Mas, infelizmente, editorialmente, os editores, os caras que se acham iluminados, que se acham melhor do que todo mundo, que se acham capazes de determinar o que nós podemos ler, o que nós não podemos ler, porque o que acontece na DC Comics e principalmente na Marvel Comics é uma censura poderosíssima, uma imposição de costumes, de hábitos, de regras, de normas, de leis e etc. Uma imposição ideológica, uma posição ideológica poderosíssima, os japoneses não têm. Os japoneses, o mangá, ele tem realmente muito mais liberdade, mas é essa liberdade que faz a diferença. Não é a liberdade temática, não é liberdade. Realmente, o japonês pode abordar o tema que ele quiser, do jeito que ele quiser. Quem vai decidir se o mangá vende ou não é o público, são as vendas. Se vender bem, continua. Não vendeu bem, é cancelado.
Dessa forma, deveriam ser tratados também os quadrinhos de super-heróis na Marvel, na DC e outras empresas. Se bem que eu sempre tenho feito um destaque muito exclusivo, muito especial para a Image Comics, que na minha opinião atualmente é a melhor editora de quadrinhos de super-heróis. Não tenha dúvida nenhuma, porque é a única que mantém um padrão editorial exatamente igual ao da fundação dela. Na fundação da Image Comics, aqueles cabeçudos lá que estavam na Marvel Comics insatisfeitos, porque a Marvel Comics comia a maior parte dos direitos autorais, não distribuía pouco o lucro entre eles. Eles, insatisfeitos, criaram aquele grupo de famosos da época e criaram a Image Comics, com liberdade editorial quase que 100%. 100% nunca é real, né? Porque existem avaliações de mercado que tem que ser feita para você lançar um produto. Mas é uma coisa técnica, é uma coisa e não é uma imposição, são orientações, são dicas. O que é bom lançar agora? O que pode vender bem? Isso é diferente, isso é uma orientação. E foi o que a Image Comics, durante toda a década de 90, a primeira década de 2000 e a segunda década de 2000. E mantém até hoje. São mais de 30 anos de Image Comics dando liberdade quase que plena aos autores e aos artistas, os escritores e os artistas. O que a Marvel Comics e a DC Comics deixaram de fazer há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos que as publicações da Marvel e da DC são direcionadas ideologicamente. E elas têm que cumprir uma série de itens. Eles têm quase que vão lançar um título, vão lançar uma história, tem que ver se está cumprindo todas as regras daquela agenda de imposições editoriais. Se não fizer isso, o título não vai sair. Então, o problema não são os super-heróis. O problema não é só poder abordar determinadas situações. Não é verdade. Não é verdade. O problema é a falta de liberdade editorial, a falta de liberdade criativa, a imposição de uma agenda ideológica que obriga todo mundo a cumprir uma série de regras. São os mandamentos da agenda woke. Ela é que está determinando a cultura de uma forma geral e os quadrinhos de uma forma específica do Ocidente. Isso está acontecendo também nos filmes, nas séries, estão sendo impostos valores ideológicos, de mentalidade, de pensamento, para haver uma doutrinação praticamente, uma conscientização das pessoas em cima do que esses caras que querem determinar a cultura mundial, que querem determinar, inclusive, o pensamento mundial, a forma como você encara as coisas, a forma como você tem direito de gostar de alguma coisa ou de não gostar. É isso que está acontecendo há muito tempo. Essa imposição ideológica de forma editorial, de forma de produção de cinema, de série e tal, é que está fazendo com que murche absurdamente, rapidamente, todo o mercado, principalmente de quadrinhos, mas de outras áreas também, porque não agradam ao público. É isso que eles não entendem, eles não conseguem entender, nem diretor da Marvel, nem DC, nem Warner, nem Netflix, nem isso aqui, é que não tem jeito. O público vai permanecer escolhendo as coisas por conta própria. Então, a maior parte das séries, os filmes também e os quadrinhos vão ser cancelados por falta de público. Porque o público continua tendo o seu gosto e fazendo com que o seu gosto prevaleça. Essa possibilidade de doutrinar, de impor valores, pode ser até que funcione, mas não será agora. Talvez por uma próxima geração. Até a próxima.